ele deixou as suas parábolas e deixou principalmente os seus ensinamentos na prática. E Jesus convida Pedro, filho de Jonas, convida Tiago e João, filhos de Zebedeu, os três que sempre acompanhavam Jesus nos momentos em que ele estava fazendo alguma caridade, em que Jesus ele estava pregando. E Jesus os convida para irem no Monte Tabor. E ali naquele momento, os três apóstolos ficam mais embaixo e Jesus ele sobe no Tabor. E ali ele começa a orar. É o momento em que acontece a transfiguração do Cristo. Transfiguração seria o rosto de Jesus brilhar como o sol que nos ilumina, as suas vestes todas brancas brilharam. E ali é um momento em que Jesus conversa com Moisés e Elias em espírito. Moisés representando a lei da justiça e Elias representando os profetas. Uma nuvem um pouco assim clara cobre Jesus e os dois, e os seus apóstolos, eles sentem medo naquele instante. E uma voz diz mais ou menos assim: esse é o meu filho, cumpram o que ele fala. E Pedro sente medo, e Jesus aproxima-se de Pedro e diz a Pedro que não sentisse medo naquele instante. E Pedro diz a Jesus: mestre, o senhor não quer que nós construamos algumas cabanas, 3 para vocês ficarem? Jesus diz a Pedro que não era necessário. Passado aquele instante, Jesus retorna, depois de ter conversado com Moisés e Elias, e eles descem no Monte Tabor. Quando eles seguem rumo a Jerusalém, eis que se aproxima de Jesus e cai de joelhos um homem. E esse homem diz a Jesus: mestre, por favor, cura o meu filho, porque ele é lunático e muitas vezes ele cai ao fogo, muitas vezes ele cai à água. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Trazei-me cá. E as pessoas levam o rapaz a Jesus, e o pai diz que os apóstolos tentaram, mas não conseguiram curar. E naquele instante, nos ensinamentos do Novo Testamento, diz-se que Jesus expulsou os demônios e o homem ficou curado. Mas ali Jesus aplica um magnetismo, onde ele desconecta os fios fluídicos dos espíritos inferiores em cima daquele ser. E ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a este monte: passa daqui para ali, e este monte passará. Mas o que a gente precisa compreender é que Jesus ele não estava se referindo ao monte físico, à montanha, porque diante as leis do Criador, isso é praticamente impossível nós pedirmos para um morro que ele se transporte de um local para o outro, e ele irá se transportar. Quando Jesus fazia essa referência, o Cristo estava falando sobre a montanha das dificuldades, a montanha dos problemas que todos nós que aqui nos encontramos encarnados enfrentamos nesse planeta, na sua escala de evolução de provas e expiações.